Bom dia, amada igreja. Bom dia, querida família da fé. Neste primeiro dia da semana, é o penúltimo domingo de maio, e nós temos a oportunidade de nos reunir como escola bíblica, aprendendo aos pés do nosso Senhor. Eu gosto muito de me lembrar de Maria, que certa feita, na agitação da casa onde Marta se encontrava, muito agitada, ela se lança aos pés de Cristo. E diz a Escritura que Cristo a elogia. Cristo diz a ela: Maria, você escolheu, a boa parte. Isso ensinando para Marta que Maria escolheu a boa parte. Que ensino para nós? Estarmos aos pés de Cristo. Então todos os domingos na escola bíblica, mas também à noite, aos nossos cultos, nos estudos bíblicos, peça a Deus para te lembrar desse sentimento. Esse sentimento nobre que existiu em Maria e que deve existir na vida de cada discípulo de Cristo no tempo presente, que é dar-se aos pés de Cristo. Porque o mestre não são os pastores, os presbíteros, os diáconos, o mestre não é o padre, o mestre é Cristo. É Cristo que nos ensina. É o Senhor Jesus que tem as palavras de vida e de vida eterna. E volta e meia, o Senhor Jesus confirma palavras que fluem dos lábios dos seus servos. Palavras que saem dos meus lábios, que saem dos lábios dos irmãos e que cumprem um desígnio no coração de muitos que Deus assim deseja. Isso é lindo na caminhada da fé. Mas eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, a pegar a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, no livro do profeta Jonas. Nós vamos compartilhar nessa manhã o capítulo de número 2 do livro do profeta Jonas, com a temática voltada para a nossa casa, para a nossa família. Diz a Escritura, no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, a partir do verso 1, que então, na barriga do peixe, Jonas orou ao Eterno. Jonas orou a Deus, na barriga daquele peixe. E diz a Escritura que ele estava desesperado e em profunda angústia, quando ele ora ao Eterno. Eu quero usar uma outra versão bíblica, que é a mais costumeira para nós, e depois nós vamos confirmar verdades que também na outra versão ajudam o texto a ser explicado para o nosso coração e também ajuda no nosso próprio confronto particular e pessoal. Diz o texto assim: Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Bíblia revista e corrigida, a que a maioria dos irmãos aí possuem. E disse: na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e Tu me ouviste. E diz a Escritura no versículo 3, que ele diz a Deus assim: eu fui lançado no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E então, Jonas faz uma confissão no versículo 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. E faz uma pergunta: os teus olhos não me veem, mas tornarei porventura a ver o teu templo santo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas marinhas enrolaram-se na minha cabeça e desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Para sempre. Para sempre é uma palavra que a família utiliza
volta e meia nas suas crises, para sempre, nunca mais. Mas a Bíblia agora nos mostra uma reviravolta no capítulo, e uma reviravolta aonde Jonas se encontra dentro de um peixe, que a Escritura nos fala que contudo tu fizeste subir da sepultura a minha vida. Contudo, o Senhor fez a minha vida sair da morte. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim a minha alma desfalecia, ele diz, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas agora olha um pouco para trás, ele pensa lá naquele momento onde ele se encontrava no capítulo 1, com aqueles marinheiros fugindo de Deus, quando ele diz assim, os que se entregam à idolatria vã, ou à vã idolatria, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, com a voz da gratidão, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, eu vou pagar. E ele termina dizendo, ao Senhor, num grito, ao Senhor pertence a salvação. E o capítulo termina dizendo que falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Se você voltar um pouquinho, e estamos em escola, eu peço que você volte no último versículo do capítulo 1, está dito que o Senhor designou, na versão bíblica que nós estamos usando, deparou o Senhor um grande peixe, para que Jonas fosse tragado, e Jonas esteve 3 dias, 3 noites, no ventre do peixe. Vamos orar? Amado Deus, nessa manhã tão especial para nós, nós nos curvamos diante da Tua sabedoria. Como família bendita do Senhor, Tu bem sabes que estamos sendo profundamente desafiados neste tempo de confinamento, neste tempo aonde estamos, ó Pai, não comunitariamente juntos fisicamente, mas estamos reunidos em torno do santo, em torno da Tua palavra, em torno de canções, em torno de realidades espirituais, em todo o tempo, Pai. Obrigado por isso. Rogamos que o Senhor abençoe aquele que fala e o que ouve, e que as nossas vidas sejam profundamente agraciadas com a exposição deste estudo bíblico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meus irmãos amados, a palavra de Deus está nos chamando nessa manhã a refletirmos então sobre família, com base nestes 4 capítulos do livro do profeta Jonas. O livro de Jonas é um livro de extremo significado para a igreja contemporânea, assim como toda a Bíblia, claro. Mas na sua singeleza, na sua simplicidade, na sua pequenez de capítulos, ele trata conosco em aspectos cruciais. Quando você abre o livro de Jonas no capítulo 1, você tem um homem com uma mensagem de Deus no coração. A mensagem de Deus a esse homem é: há um povo que eu quero que você leve a mensagem de salvação a eles. Eu estou te designando a esse povo. Mas um homem, ele está resistente a esse ir. Ele está resistente a essa obediência de ir até esta comunidade de nome Nínive, que é a capital da Assíria. E ele tem os seus motivos. Os motivos dele é a crueldade de Nínive. Na memória de Jonas, Nínive não merece. Nínive não faz por onde. Na memória de Jonas e no contexto cultural dele, familiar, Nínive merece a destruição porque é um povo mau. É um povo que
assassina crianças. É um povo que aos montões tira a vida dos que sofrem e dos pobres, daqueles que pensam diferente. Estes são os ninivitas. De maneira que seria como dizer a um americano: você precisa agora se dirigir à realidade da Coreia do Norte e levar ali a mensagem da salvação àquela nação na realidade comunista. Seria como dizer para um americano ir nos tempos de Saddam Hussein ao Iraque e pregar aquele contexto do Talibã, a mensagem de salvação, logo depois da tragédia de 11 de setembro. É isso que Jonas então está ouvindo. E Jonas, assim como nós, Jonas ele é resistente, ele não quer ir, ele coloca vários motivos para não obedecer, mas a Bíblia diz que ele então paga uma passagem e foge para o lugar mais distante do mundo da época que se podia ir. Ele vai para a Espanha, para Tarsis, e aí acontece todo um processo na viagem. Ele paga a passagem, ele entra no barco, e naquele barco ele está em direção a este lugar, pensando que está se escondendo do Eterno, se escondendo do Deus bendito, escondendo do Deus Pai, do Deus Criador, do Elohim. Mas a Bíblia nos mostra no capítulo 1 que o Senhor designa uma tempestade muito forte. E essa tempestade, veja, ela afeta todos os que estão ali. Ela mexe com os marinheiros pagãos, ela mexe com o dono do barco. A tempestade, ela traz os seus grandes problemas para quem está indo naquela mesma direção e mesma viagem. Mas Jonas está no porão dormindo. Jonas, diz a Escritura, que ele está cochilando, ele desce para o porão. A caminhada de Jonas é uma caminhada de muitas descidas. Ele desce para Tarsis, ele desce para o porão, ele desce para o mar, ele desce para o ventre do peixe, e ele é uma caminhada de descida em descida, nos fazendo lembrar o Salmo de número 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. E diante então desta primeira abordagem, eu pergunto a você, família da fé, neste mês que se chama Mês da Família, quais são as tempestades que você está enfrentando na sua casa? Quais são as tempestades que você está sendo confrontado a pensar e repensar se você faz parte do processo da viagem do desobediente, ou por que não, você é o desobediente? Pense nas tempestades que se levantam na vida conjugal. Muitas e muitas vezes, essas tempestades se levantam porque nós não queremos admitir que não estamos ouvindo a Deus. Muitas vezes essas tempestades se levantam porque Deus nos ensina preceitos que nós nos afastamos deles. Que Deus nos orienta, realidades que nós precisamos é de arrependimento, é de rever valores, é de pedir a quem está ao nosso redor perdão. E isso demanda de nós algo cristão, que é humildade. E aí a Bíblia nos fala que Jonas está escondido em um porão. E as nossas casas, elas possuem também os seus porões. Nós temos uma geração que tem sido dia após dia ensinada a se fechar em si mesma. Uma geração que tem sido dia após dia ensinada pelas más ações da geração mais velha, que não pode se confiar em A e B e C. Quando a Bíblia diz que nós não podemos confiar em nós mesmos, mas que existem na caminhada companheiros de viagem que realmente são verdadeiros amigos, e companheiros que estão na qualidade de amigos de Cristo,
E nada melhor do que ter na viagem familiar amigos que sejam amigos de Jesus. Porque quando se levanta as tempestades, as intempéries, as crises entre o filho e o pai, a filha e a mãe, a filha e o pai, entre o marido e a esposa, tendo-se estes amigos que são amigos de Cristo, você pode encontrar ali alguém que você pode abrir o seu coração com confiança, que você pode, como diz o livro de Isaías, habitar seguro com este amigo, sem reservas. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é bendito. De maneira que nós observamos esse capítulo 1, os ímpios orando, os pagãos orando ao seu Deus. Os pagãos estão orando ao seu Deus, diz a Bíblia, mas Jonas não ora, Jonas esconde. Os pagãos estão querendo viver, Jonas está querendo morrer. Os pagãos estão procurando aonde está o problema, Jonas está escondido. Como nós somos parecidos com essa primeira realidade do capítulo 1 também nas nossas famílias. E pensamos que estamos escondidos de Deus dentro também dos nossos muitos porões. E os nossos muitos porões são porões escuros que nós pensamos que trancamos eles com cadeado e que ninguém pode saber. De maneira que as maiores adversidades e lutas da irmandade cristã, muitas vezes, são travadas na solidão. E a Bíblia nos mostra o último versículo do capítulo 1, para esse estudo bíblico, mostrando para nós assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando Jonas então confessa que por causa dele estava acontecendo aquela situação de tempestade em todo o capítulo 1, e eles o pegam, o levantam e o lançam no mar, provavelmente o Mediterrâneo, diz a Escritura que o Senhor então deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A versão de Eugene Peterson diz: o Eterno enviou um peixe enorme para engolir Jonas, e Jonas ficou na barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites. E eu quero convidar você então a pensar no confinamento de Jonas e no teu confinamento, no confinamento do profeta e no confinamento da tua família, no confinamento do mensageiro da mídia que Deus deseja usar, e no confinamento que você e eu estamos passando como nação. E quando nós pensamos nisso, nós vemos um Jonas então adentrando aquele ambiente marítimo, aquele ambiente de mar, aquele ambiente onde as águas são águas violentas, mas ele, quando adentra aquele ambiente, pode-se dizer para ele até mesmo inóspito, ele ali, a Escritura diz que Deus enviou um grande peixe para o tragar. E ele passa 3 dias e 3 noites naquele ventre daquele peixe. Eu fico pensando nesse texto que é combatido pelos críticos, pelos incrédulos, pelos ateus, mas que jamais ele é combatido por aqueles que sabem que em Cristo Jesus, o Salvador e o nosso Senhor, reside todo o poder, toda a perfeição, toda a sabedoria. E dentre a sabedoria de Deus, Deus designou este peixe, contado nas nossas salas de criança, como uma baleia. Mas não sabemos, não é dito se assim foi. Mas pelas proporções deste grande peixe, nós vemos
que assim no ventre do peixe Jonas se encontrava. E Jonas só pode escrever o capítulo 2 depois que ele passou todo o processo de confinamento. Que lição para a nossa família? Quando terminar o processo de confinamento, quando terminar o processo de Covid-19 no Brasil, não sei se vai demorar meses, não sei se vai demorar anos. Agora uma coisa eu sei, nós temos que olhar, quando passar isso tudo, Deus nos dando saúde e vida, olhar e perguntar para o nosso coração: como eu saí desse processo? Será que eu saí tendo uma profunda e íntima experiência com Deus como família? Porque caso contrário, você vai ter, como recentemente foi dito por uma reportagem, na Ásia, casais estão agora, nesse período pós-pandemia, procurando cartórios para se divorciar. Porque caso contrário, filhos estão abrindo os olhos para ver os defeitos. Porque caso contrário, você de alguma forma vai permitir ver o pior no seu irmão, o pior no seu companheiro, o pior na sua companheira, o pior no ser humano que está perto de ti, e você não vai conseguir ver ali Cristo e quem sabe nem escrever um salmo da experiência que Deus tem te concedido. E diante dessa proposta, que lição nós tiramos? Nós observamos então, a primeira lição que Jonas está nos mostrando é sobre o amor de Deus manifesto a ele. Ah, queridos, o amor de Deus manifesto a ele ali naquele ambiente. Veja o que diz o capítulo 2, no versículo de número 2, quando diz assim Jonas: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Então ele ora no ventre do peixe, passando ali 3 dias e 3 noites, mas ele não sabia que ele ia ser dali de alguma forma lançado para a terra firme. Ele não sabia disso. A Bíblia diz que na angústia ele clamou. E nada melhor do que ver o amor de Deus como um amor que persegue a vida dos seus. E o amor de Deus que nos persegue de maneira implacável, mesmo quando você tenta fugir de Deus, mesmo quando você tenta esconder-se de Deus, mesmo quando você tenta abafar a sua consciência, esse é um amor que te desafia. Diferente de Caim, diferente do contexto que Jonas se parece com Caim, porque Caim ali, ele lamenta o contrário, que é ficar escondido. Caim, ele é manifesto no tempo dele com Abel, e ele então se torna um errante. Mas quando Deus então ali desafiou também aquele ambiente onde Jonas se encontra, me faz lembrar de uma frase de um pastor de nome Exaltino Filho, já de saudosa memória. Ele diz o seguinte: quem conhece a vontade de Deus para a sua vida, e eu posso parafraseá-la, a família que sabe a vontade de Deus para a sua vida e está fugindo dela, ela está sempre percorrendo um caminho de descida, um caminho para baixo. De maneira então que eu te lembro que Jonas, para chegar ali, a clamar, a orar a Deus, ele teve que antes descer de Gat-Efé para Jope, de Jope para o navio, do navio para o porão, do porão para o mar, do mar para os fundamentos dos montes, das regiões abissais ao vento do grande peixe, de queda em queda, de deslize em deslize. Mas encontrou a si e foi achado pelo amor de Deus. E famílias que aprendem nos seus confinamentos são famílias que vão encontrar a si mesmas neste confinamento. Porque encontrar a si mesmo no meu confinamento é entender que o capítulo 2 está nos ensinando algo muito atual, diante daquele ambiente limitado de um vento, de um peixe, que a Escritura está nos ensinando que a crise de Jonas
No ambiente da nossa casa, ela é algo mais presente do que nós imaginamos, porque é possível você se perder de si mesmo dentro do ambiente, até mesmo da sua casa. Pessoas que não se conhecem mais, que não sabem mais os gostos, o cheiro um do outro, de maneira, meu irmão, minha irmã, que esta crise de se encontrar, Jonas ali naquele ambiente, ele se encontrou. E ele pensava que ele ia morrer. Por quê, pastor? Veja comigo o que diz o capítulo de número 2 de Jonas, quando está escrito que Jonas, no versículo 5, 6, ele diz assim: as águas me cercaram até as emoções. As águas me cercaram até as emoções. O abismo me rodeou, as algas marinhas, elas enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes. Pela segunda vez, versículo 6, eu desci até a terra. E nesta descida até essas regiões abissais, diz a Escritura, ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Para sempre. Ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Já a outra versão bíblica nos diz assim, olha: eu nunca mais porei os olhos no seu santo templo, as águas do oceano me sufocaram, eu fui cercado de todos os lados, as algas marinhas envolveram a minha cabeça, eu desci até os montes, até os lugares onde os montes têm raízes, tão fundo quanto podia ir, onde para mim as portas se fechavam para sempre. Portas que se fechavam para sempre. Você já parou para pensar? Imaginemos que está diante de nós aqui uma porta, e essa porta está aberta, e coisa boa é a porta aberta. A porta aberta na nossa família representa muita coisa. A porta aberta, por exemplo, para o seu vizinho, representa que você está disponível a recebê-lo. O portão está aberto, que você está aberto à visita. Agora, uma porta trancada, uma porta fechada, ela também traz os seus ensinos. Jonas está dizendo para sempre, mas ao mesmo tempo é dito, as portas fecharam-se para sempre no lugar mais fundo que eu cheguei. Eu cheguei no fundo do poço e as portas se fecharam para sempre. Ele não tem esperança. Então o amor de Deus encontrou Jonas nessa realidade de alma, sem esperança. E eu tenho absoluta certeza, irmãos, olhando por mim, que no ambiente do nosso confinamento, no ambiente da família, no ambiente do nosso lar, existem momentos na nossa vida que nós achamos que não tem como também, porque as portas estão como que para sempre. Não tem jeito, não tem como, foi trancado, as portas estão fechadas, homens não têm poder para abrir essas portas, as autoridades constituídas não têm poder para abrir essa porta, os cartórios não têm poder para abrir essa porta, nenhum governante tem poder para abrir essa porta. É o que Jonas está dizendo, onde ele se encontrava agora. Mas há um que tem as chaves da morte, tem as chaves do inferno. Tem um que disse na Escritura, este ser chamado Cristo, porta que ele abre, ninguém fecha, e porta que ele fecha, ninguém abre, retratando o quê? A sua soberania sobre tudo, sobre todos, a sua soberania sobre circunstâncias adversas e circunstâncias também que são favoráveis, mas também está nos chamando a observar que esses ferrolhos que se correram sobre mim para sempre, está falando das portas da morte. E é lá naquele ambiente que Jonas está sendo convocado no versículo 6 ao contudo do texto.
Contudo, verso 6, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Aleluia! Contudo, meus irmãos, contudo está dizendo para nós que Deus, na sua grandeza, foi no fundo daquele lugar, daquele ambiente, das portas da morte, e tirou a vida de Jonas dali, emocionalmente, psicologicamente, de maneira que Jonas pôde agora entender que a vida dele, que estava na sepultura e na morte, foi agora de alguma forma agraciada com a vida, e a vida que Deus concedeu, a vida que vence. Porque o amor de Deus, ele é manifesto nesses tempos também. A penúltima verdade que este texto nos mostra, nessa escola bíblica para nosso coração, é quando nós chegamos então agora ao Jonas grato. Porque Jonas, no versículo de número 1, é um Jonas que ora. É um Jonas que ora pela primeira vez no livro. Mas esse Jonas que ora ao seu Deus, no versículo 2, ele é dito que ele ora 2 vezes. Olha, ele clama ao Senhor, versículo 2, na angústia, e ele respondeu. No ventre do abismo não é nem clamor, é grito. Eu gritei e tu me ouviste a voz. E agora ele diz por que ele orou. Ele diz, porque eu fui lançado no profundo, no coração dos mares. As águas que correm me cercaram, e as ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, sem respeitar currículo, sem respeitar pedigree, familiaridade, sem respeitar idade. Passaram sobre mim, diz Jonas. Mas aí diz o verso 4 que o Jonas, ele então disse diante deste quadro, orando e não sabendo o que iria acontecer com ele, ele diz, eu estou diante dos teus olhos, lançado diante dos teus olhos. É a palavra daquele homem que estava fugindo de Deus no capítulo 1. Mas agora a palavra no capítulo 2 é alguém que está confessando que está lançado distante dos olhos de Deus, mas agora Deus está agora vendo essa situação ao respondê-lo, e está diante dos olhos do Eterno, este Jonas. E ele faz uma pergunta, eu tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ele diz também de templo, a Bíblia diz, no versículo de número mais embaixo, você pode observar na versículo 7, a oração minha subiu a ti no teu santo templo. Ele está lembrando do ambiente cultico, aonde havia a arca, aonde havia o propiciatório, aonde havia sacrifício, aonde havia perdão, reconciliação, aonde Deus manifestava da sua presença no antigo pacto, no antigo Israel. E diante deste quadro tão singelo, tão claro aos nossos olhos, nós temos a penúltima verdade que o texto nos mostra, de maneira muito bonita. É que se primeiramente a gente vê o amor de Deus que persegue, agora nós vemos que a disciplina de Deus na nossa família, ela é um ato do amor do Pai por nós. Porque é muito claro a nós todos no versículo de número 3, o desespero de Jonas. E esse desespero é um desespero à beira da morte, de alguém que foi jogado bem no fundo, no coração do oceano, e que confessa, eu fui lançado fora, banido da tua vista. É o que ele está dizendo, mas ele faz uma pergunta, será que eu tornarei porventura a ver o teu santo templo? Será que eu terei uma segunda chance? A disciplina de Deus. Eu sei que muitas famílias
que lidam com a disciplina de Deus não veem com bons olhos a disciplina de Deus. Eu me lembro de um homem que teve uma vida de brincar com Deus e brincar também com a vida comunitária, o ser igreja. Um dia ele foi disciplinado por aquela realidade denominacional, aquela liderança piedosa, que em amor e lágrimas disciplinou aquele irmão. E ele pôde um dia dizer, depois do processo de disciplina, ele pôde dizer assim: foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque com 3 meses depois do processo de disciplina, eu indo aos cultos e entendendo que não deveria participar da mesa do Senhor, eu abri a minha Bíblia no livro de Hebreus e li que Deus, o Pai, disciplina, corrige o filho que ama. E eu sou filho primeiramente. Se estou sendo disciplinado, é porque eu sou filho. Se estou sendo disciplinado, é porque como filho, Ele me ama. Então eu não sou bastardo. Então eu sou um eleito, amado por Deus. Sou um amado de Deus. Por isso, a disciplina, ela me leva a entender que o Jonas tem uma mente lúcida. E a lucidez da mente de Jonas levava ele a entender que a tempestade não era a tempestade natural, era uma tempestade que era discernível e que ele confessa: a tempestade é por minha causa. Como é difícil isso, irmãos! Como é desafiador para nós confessarmos que nós somos a parte que tem causado a tempestade na nossa casa. E aí eu digo com o coração cheio do amor de Cristo: se você, homem, marido, mulher, você filho, você filha, você neto, você que é o único crente na sua família, se você está no caminho, na rota da desobediência à Escritura, ao amor do Pai por ti, eu digo a você que você é um amado de Deus. Você é algo que Cristo, de certa forma, pagou o preço pela tua história, pela tua vida. Mas discirna, peça a Deus: Deus, me ajude a discernir se eu tenho sido a causa de tempestades que estão se levantando na minha família, tristezas e lágrimas que meus pais estão vertendo, lágrimas que os meus familiares tão queridos estão derramando. E se eu tenho sido, me perdoa, Senhor, e me ajude a entender que eu quero muito voltar a ver o teu santo templo, que não é escrituristicamente esse ambiente deste que eu vos falo, mas o templo de Deus, que somos nós, e que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa te encher, de maneira que você faça o caminho, tornando a prática das primeiras obras, meu irmão, minha irmã, e a sua família seja, para a glória de Deus, reativada depois do processo disciplinar do Pai. Porque muitas vezes os nossos nomes, nossas casas e nossas famílias estão às vezes arrolados no hall de membros da igreja visível. Mas quantas vezes nós somos disciplinados pelo Eterno, tendo o nome no papel da igreja visível, mas como filhos estamos sendo disciplinados. E o Senhor requer de nós, como filhos amados, o arrependimento, o reconhecimento, a confissão e o abandono do pecado que tanto nos atrapalha e nos faz sofrer. Para concluir essa escola bíblica nessa manhã, entendendo que Jonas começou então esse processo orando, confessando,
tendo uma mente lúcida. Ele é um amado de Deus, está sendo disciplinado, e que a maior tragédia do pecado é que ele afasta o homem da presença de Deus. Essa é a maior tragédia do pecado, porque longe de Deus você só encontra trevas. Longe de Deus só encontramos as trevas. Mas então, o verdadeiro sentido para a sua família e para a minha família, no período que vai passar a pandemia, e a sua família vai com certeza experimentar esse processo, é entender o verdadeiro sentido do existir. Porque você ouviu que Jonas, ele se encontrou e foi encontrado por Deus, mas agora tinha uma missão a cumprir. Ele tinha algo que Deus designou ele a ir. E o verdadeiro sentido da vida do cristão está em fazer a vontade de Deus. Essa conclusão deste breve estudo nos faz observar os versículos de número 9. Jonas diz assim: com voz da gratidão, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que eu votei eu vou pagar. E ele diz a frase que alguns a chamam de o centro da Bíblia: ao Senhor pertence a salvação. A salvação não pertence à igreja institucional, a nós presbiterianos, aos irmãos congregacionais ou outras denominações. A salvação pertence a Deus. E Jonas está então começando a entender o verdadeiro sentido da vida, que está em fazer a vontade de Deus. Ele está começando a fazer um caminho de volta, a volta da rebeldia, a volta que não é fuga, mas reencontrando o significado da vida quando ele agradece. E o verso 9 está falando da voz da gratidão. Gratidão. Precisamos sair deste período menos murmuradores e mais gratos. Famílias que agradecem mais e murmuram menos. Cada dia mais, mais gratidão e menos murmuração. De maneira que a gratidão, ao invés de lamento, é o que brota agora dos lábios do Jonas. Mas ele, quando também nos mostra que ele, na cultura que vivia, ele deseja pagar votos que fez, ele deseja também ofertar algo que é sacrifício, e nós também temos os nossos sacrifícios de louvores, que Hebreus nos diz que é fruto dos lábios que confessam a Jesus, e ele reconhece a salvação de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. E querido irmão, minha irmã, para ele reconhecer a salvação no capítulo 2, a mente lúcida que ele tinha, ele lembra do episódio do capítulo 1. Os marinheiros oravam, pediam ao seu Deus com D minúsculo. E agora ele está dizendo no versículo 8, que os que se entregam à idolatria vã. A idolatria daqueles marinheiros aos deuses pagãos, aos deuses dos mares, aos deuses do ar, aos deuses que eles entendiam nos seus muitos e múltiplos templos religiosos na comunidade de Nínive, na comunidade de Jope, templos que eram realmente verdadeiros lugares ou panteões de adoração. E a Bíblia nos fala que Jonas tem um entendimento agora: os que se entregam à idolatria vã estão abandonando aquele que lhes é misericordioso. É abandonar aquele que tem o amor perfeito, é abandonar aquele que tem a graça incomparável. Imagine o que está sendo dito então pelo nosso amado profeta Jonas. Não permita, Senhor, que nós nos entreguemos à vã idolatria. Não permita que nas nossas casas a matéria seja idolatrada. Não permita que nós nos auto-intitulemos ídolos e que sejamos ídolos de nós mesmos. Que Deus te ajude, que o Senhor me ajude.
E eu termino com duas realidades práticas para você nesse domingo. A primeira delas: muitas vezes você e eu vamos precisar ser lançados fora do navio para o mar se acalmar. Muitas vezes. Muitas vezes a sua casa vai precisar parar para refletir essas realidades que a gente expôs nesses versos. Porque dentro da caminhada tem muita gente se escondendo nos porões. E às vezes a gente precisa ser lançado para fora do navio para o mar se acalmar. Há outra verdade prática para o seu coração e meu. E só vamos ser lançados na terra seca, que diz o versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Já na versão da mensagem diz: ordenou Deus ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. De maneira que somente vamos ser lançados em terra firme quando os vendavais da nossa alma serem serenados, passarem pelo processo de oração, arrependimento, confissão, e aí sim você está preparado para caminhar em terra firme para a glória de Deus. Porque Jonas foi jogado do navio para o mar para morrer, irmãos. Mas do ventre do peixe ele é lançado para a terra para viver. Tem muita gente que está vivendo seus confinamentos e que não tinha essa noção até essa palavra. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você está sendo chamado para viver. Para viver e viver uma vida em Cristo abundante. E mesmo assim, no capítulo 3, o Jonas ainda continua teimoso. Mesmo assim, no capítulo 4, ele ora com ira. E mesmo assim, Deus vai reencontrar com ele. Mesmo ele votando que entregaria a mensagem, ainda havia muita autoconfiança no seu próprio coração. Essa é a realidade de famílias ao vivo. Famílias que vivem intensamente, não em preto e branco, mas famílias em cores vivas e reais. De maneira que eu quero orar por nós, para que Deus conceda a mim e a você a compreensão do amor dele em Cristo, para mim e para você. Que Deus conceda para mim e para a tua casa a sensibilidade de que, se disciplinados, é porque somos filhos. Que Deus conceda para mim e para a tua casa que no capítulo 1, quando Jonas é lançado para o mar, é para morrer. Mas agora, quando Deus o lança para a terra, é para viver. Que Deus conceda para a nossa casa que nós somos chamados diante da mente lúcida, que é a mente de um cristão que tem a mente do Cristo. Nós somos chamados realmente a ter um andar em novidade de vida. Que Deus abençoe você. Que a exposição desta palavra cumpra o propósito nobre no seu viver. E que nesta penúltima reflexão de domingo, acerca da família, você faça suas anotações. Não se esconda no porão, mas eu convido você a se esconder no seu quarto, no quarto secreto. Quem sabe dobrar os joelhos, ou no mínimo, dobrar sua fronte e pedir ao Pai: me ajude, me perdoe, eu quero muito andar em terra firme, cumprindo a tua palavra, o teu desígnio. Me ajude. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor continue abençoando a nós como a primeira igreja em Alto Caparaó, abençoando a igreja de Cristo espalhada na nossa nação. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela tua palavra que nunca volta vazia. Obrigado porque são realidades espirituais que nos confrontam. Mas como é bom ser confrontado por ela. Eu quero pedir que tu abençoes o domingo dos meus irmãos. Dai-nos para nós um excelente almoço. Dá para cada um de nós
um domingo, ó Deus, de excelência. E logo mais, no culto que prestaremos ao Senhor também, ainda, Pai, dentro do ambiente virtual, que sejamos todos unidos em um propósito de sermos por Ti consolados, confrontados e exortados pelo Teu amor. Amor implacável, amor de Deus, amor que persegue. Te agradecemos como família da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.